Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou a professora Keila e nessa aula de hoje iremos falar sobre mais um método para medição de vazão em cursos d'água. Aprenderemos como obter os dados, bem como realizar os cálculos para obter a vazão pelo método do flutuador. Primeiro, vamos relembrar o que é vazão. A vazão indica o volume de água que passa por uma seção em uma dada unidade de tempo. Também é conhecida como descarga líquida. Pode ser expressa em metros cúbicos por segundo. Como já foi mencionado anteriormente, a informação sobre a vazão de um único dia não é suficiente para subsidiar as tomadas de decisões baseadas na disponibilidade hídrica, ou seja, quantidade de água disponível em uma região. É necessário se ter uma série histórica de vazões, isto é, o registro das vazões que ocorreram durante certo período de tempo no local. Para isso, é preciso começar. O método que iremos aprender agora é o método flutuador. Esse método consiste em determinar a velocidade da água em um trecho escolhido do rio e a área da seção transversal do referido trecho. Este é um método de operação simples, que pode ser aplicada a todas as vazões, tendo um custo baixo de instalação e pode apresentar erros de até 20%. Este método é indicado para pré-avaliação por ser um método rápido, mas também precário, devido à necessidade de aplicações de um coeficiente de determinação incerta para se obter a velocidade média na seção. Pode ser utilizado mesmo com grandes concentrações de materiais em suspensão. A vazão é calculada multiplicando-se a velocidade pela área. Através de flutuadores, determina-se a velocidade de escoamento da água em um rio. Flutuadores é um objeto colocado no curso d'água com a finalidade de medir a velocidade da mesma. Este flutuador pode ser uma garrafa plástica PET com 3/4 de volume preenchido com água, ou uma bola de borracha, ou um pedaço de madeira, pedaço de isopor ou outros objetos. A velocidade calculada coincide geralmente com a velocidade máxima do escoamento, já que o flutuador, na maioria das vezes, desloca-se na vazão de maior velocidade. Sendo assim, deve-se corrigir o seu valor multiplicando-o por um fator que depende da rugosidade do leito do rio. Utilização. Este método é simples e de fácil utilização. É geralmente usado em rios de maior vazão, ou seja, vazão maior que 300 litros por segundo, onde a medição direta é difícil de se obter. Vale ressaltar que a velocidade superficial é superior à velocidade média de escoamento. Para questões práticas, considera-se a velocidade média como sendo de 80% a 90% da velocidade superficial. E com o intuito de reduzir esse erro, utilizamos um fator de fórmula de vazão com o uso de flutuadores. Para rios com fundo pedregoso, o fator de fórmula é 0,8. Para rios com fundo barrento, o fator de fórmula é 0,9. Como você já sabe, existem vários métodos e equipamentos para medição de vazão, e cada um com suas vantagens e desvantagens. Em alguns casos, a vazão é obtida de forma direta nos equipamentos, outros necessitam ser calculadas através de parâmetros obtidos. Neste caso, o uso de fórmulas são imprescindíveis para a obtenção da vazão. Para a medição de vazão pelo método do flutuador, usa-se a seguinte fórmula: vazão é igual a área vezes a largura vezes o coeficiente dividido pelo tempo e a unidade em metros cúbicos por segundo, onde o A
é a área do rio em metro quadrado. Distância entre as margens multiplicada pela profundidade do rio. O L da fórmula é o comprimento da área de medição em metros. Utilizar o comprimento de no mínimo 6 metros. O C é o coeficiente ou fator de correção, 0,8 para rios com fundo pedregoso ou 0,9 para rios com fundo barrento. O coeficiente permite a correção devido ao fato de que a água se deslocar mais rápido na superfície do que na porção do fundo do rio. Multiplicando-se a velocidade da superfície pelo coeficiente de correção, ter-se-á uma melhor medida da velocidade da água. O T é o tempo em segundos que o flutuador leva para deslocar-se no comprimento L. Atenção! Antes da ida ao campo, organize os seguintes materiais. Materiais necessários: um flutuador, um cronômetro, trena de 6 a 10 metros, 2 cordas. As cordas serão esticadas através da seção do rio, perpendicular às margens. 4 estacas para fixar as cordas, martelo, fita para serem amarradas na corda a fim de marcar intervalo entre as medições de profundidade. Pronto! Agora que já conhecemos as variáveis para se medir a vazão pelo método do flutuador, vamos ao passo a passo de toda a prática. A escolha do local apropriado. Esse é o trecho ideal. Evitar locais com impedimentos físicos. Evitar locais com curvas. Evitar impedimentos por vegetação. E evitar locais com profundidade muito pequenas. Na escolha do local, deve-se percorrer o rio e selecionar o melhor trecho. O trecho escolhido para a medição da velocidade deve ser reto, sem curvas, ter no mínimo 15 centímetros de profundidade e não ser uma área de águas paradas. Corredeiras desobstruídas são ideais para a medição. O comprimento do trecho será igual a L na fórmula. Meça o comprimento e marque a parte superior e inferior do trecho esticado às cordas e prendendo-as às estacas. As cordas devem estar próximas à superfície da água. Determine o tempo de deslocamento do flutuador. Coloque o flutuador na água a uma distância de no mínimo 5 metros a montante, do lado de cima do trecho marcado. Este é o início do procedimento para a determinação do tempo de deslocamento do flutuador na água. Acionamento do cronômetro. O acionamento do cronômetro se dará quando o flutuador passar sobre a primeira corda da seção superior, localizada no início do trecho selecionado, como na figura. Travamento do cronômetro. Trave o cronômetro assim que completar o percurso, quando o flutuador estiver passando sobre a segunda corda da seção inferior. Registre o tempo gasto pelo flutuador para percorrer a distância. A medição do tempo deve ser feita no mínimo por 3 vezes. Quanto maior o número de repetições, mais preciso será o resultado. O tempo final será a média do número de repetições e igual ao tempo T da fórmula, para o cálculo da vazão. Alguns cuidados devem ser tomados em relação ao método. Se ao deslocar-se o flutuador sofrer algum impedimento por galhos, pedras ou outros, esta medição deve ser descartada, sendo realizada uma nova medição. Medição da profundidade do trecho. Determine a profundidade média da seção superior e inferior, marcando-se iguais intervalos ao longo da corda. Pode ser com a fita ou qualquer outra marcação. Meça a profundidade em cada intervalo marcado.
Para calcular a profundidade média de cada seção, divido o total das medições pelo número de intervalo mais 1. Soma-se mais 1 ao cálculo da média pela necessidade de se considerar a profundidade zero. A determinação da largura é feita pelo esticamento da trena de margem a margem para cada seção. Vamos ao cálculo da área. O cálculo da área média do trecho do rio. A área do rio é o produto da largura do rio pela média da profundidade. Deve ser calculada a área da seção superior, área 1, e inferior, área 2 do trecho do rio. Assim, soma-se essas duas áreas e divide-se por 2 para se obter a área média do trecho do rio. Agora vamos a um exemplo prático para um melhor entendimento. Observe a imagem agora, vamos colocar as metragens na figura para em seguida proceder os cálculos. Comprimento do trecho, 10 metros. Largura entre as margens da parte superior do trecho, 244 centímetros. Profundidades da margem superior. Ponto A, 0 centímetro. Ponto B, 30,5 centímetro. Ponto C, 24,4 centímetro. Ponto D, 15,25 centímetro. E ponto E, 0 centímetro. A média da profundidade superior é calculada da seguinte forma. Soma-se todas as profundidades, divide pela quantidade de medições e se obtém a média da profundidade da área 1. A área média da seção superior é 244 centímetros, que é a largura do curso d'água, vezes 14,03 centímetros, que é a média de profundidade. Isso é igual a 3.423,32 centímetros quadrados. Essa é a área da área superior, área 1. Agora precisamos transformar centímetro quadrado em metro quadrado. Um metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. 3.423,32 centímetros quadrados é igual a x. Resolvendo essa regra de 3, temos 3.423,32 centímetros quadrados vezes 1 quadrado é igual a 3.432, dividido por 10.000 centímetros quadrados é igual a 0,34 metros quadrados. Esta é a área da seção superior, ou área 1. Agora fazemos os mesmos cálculos para a seção inferior. Vamos às metragens. Largura entre as margens da parte superior do trecho, 305 centímetros. Profundidades da margem inferior. Ponto A, 0,0 centímetro. Ponto B, 33,5 centímetros. Ponto C, 30,5 centímetros. Ponto D, 12,20 centímetros. E ponto E, 0 centímetros. A profundidade média da parte inferior do rio é igual. Soma-se todas as profundidades, divide pelo 5, que é a quantidade de medições, vamos ter aí 15,24 centímetros de profundidade. A área média da seção inferior é calculada da seguinte forma. Largura do trecho da seção inferior vezes a profundidade média da seção inferior. Área média da seção inferior, 305 centímetros, vezes profundidade média de 15,24 centímetros é igual a 4.648,2 centímetros quadrados. Agora ficou fácil, vocês já sabem como fazer a conversão de centímetro quadrado em metro quadrado. Vamos lá? 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. 4.648,2 centímetros quadrados será igual a x metro quadrado.
Resolvendo essa regra de 3, temos 4.642,2 centímetro quadrado vezes 1 metro quadrado é igual a 4.648,2 dividido por 10.000 centímetros quadrados. Isso temos 0,46 metros quadrados como resultado. Então, a área inferior, ou seja, a área 2 do curso d'água tem 0,46 metros quadrados. De posse das áreas das duas seções transversais, ou seja, seção superior A1 e seção inferior A2, vamos obter a área média do trecho do rio. Cálculo da área média do trecho do rio. A área média do trecho do rio é igual à área média da seção superior mais a área média da seção inferior dividido por 2, porque são duas áreas. A área média do trecho será 0,34 metros quadrados mais 0,46 metros quadrados dividido por 2. Temos como resultado 0,80 metros quadrados. Agora já sabemos todos os dados necessários para o cálculo de vazão utilizando o método flutuador. Temos a área igual a 0,80 metros quadrados, a largura do curso da água 10 metros, o fator de conversão 0,9, porque o fundo do curso d'água é barrento, e o tempo que o flutuador levou para chegar aos 2 pontos foi de 15 centímetros. Basta substituir os dados obtidos à fórmula de vazão. Então, temos a área, 0,80 metros, vezes a largura de 10 metros, vezes 0,9 do fator de conversão, dividido pelo T, que é o 15 segundos. A vazão é igual a 0,533 metros cúbicos por segundos. E se você precisasse de dados de vazão de algum curso d'água brasileiro, você sabe onde encontrar esses dados? A Agência Nacional de Águas é responsável pela coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da Rede Hidrometeorológica Nacional, composta de 4.633 estações pluviométricas e fluviométricas, onde se monitora os níveis de vazão, nível de rio e quantidade de sedimentos e qualidade da água. Tal rede monitora 2.176 dos 12.978 rios cadastrados no Sistema de Informação Hidrológica da ANA. A Agência Nacional de Água disponibiliza os dados de nível, vazão, sedimento e qualidade da água dos rios brasileiros, bem como os de chuva no território nacional nos seguintes sítios: Hidroweb, monitoramento em tempo real e Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos. Essa informação são fundamentais para a tomada de decisão de gerenciamento de recursos hídricos por parte da Agência Nacional de Água, como para o desenvolvimento de projetos em vários segmentos da economia, que são usuários de água, como a agricultura, transporte, aquaviário, geração de energia elétrica, saneamento e aquicultura. Como obter os dados no Hidroweb atual? Acesse o site da ANA, www.ana.gov.br. Em seguida, menu Informações hidrológicas, Sistemas de Informações Hidrológicas, Hidroweb, Dados hidrológicos, série históricas. Em seguida, vai abrir uma tabela, coloque lá tipo de estação fluviométrica, caso queira vazão, ou pluviométrica, caso queira dados de precipitação, e o nome da estação que procura. Depois, clique em listar. Vai abrir uma tabela com os resultados da consulta. Clique no código da estação. Vai abrir outra tabela. Nesta última, já o posto selecionado. Aparecerá consultar as séries de chuva ou vazão e clique em arquivo texto. Então, ele vai abrir o arquivo chuva
.zip ou vazões.zip, dependendo da sua escolha. Faça o download. Em seguida, salve com o nome do posto desejado. Após extrair o arquivo, que vai ser um arquivo de texto, de chuva ou de vazão, seja qual for a sua busca, depois abra uma planilha do Excel. Para abrir o arquivo texto, você vai a Arquivo Abrir, escolher o arquivo texto, vai abrir uma caixa de diálogo, escolher Delimitado, Avança, ponto e vírgula, Concluir. Salve o arquivo no formato Excel. A Agência Nacional de Águas está com a página da Hidroweb em transição, mudando para uma nova página mais interativa e com mais recursos. Assista agora a um tutorial com o passo a passo de uso da plataforma com o intuito de ajudar no acesso aos dados de vazão. Então, turma, já que eu estou falando em vazão, né, o nosso tema da aula é vazão, eu construí aqui um tutorial, né, gravei esse tutorial para ajudar vocês a acessar os dados de vazões, né, de rios. Vou procurar aqui, né, mais localizado aqui na nossa região, por exemplo. Mas pode ser, a pesquisa pode ser para qualquer curso d'água, qualquer rio. Então, vamos lá. Para acessar a aba da Hidroweb da Agência Nacional de Águas, primeiro nós vamos entrar no site da ANA, né, www.ana.gov.br, e acessar a Hidroweb. Essa nova página da Hidroweb está bem interessante, bem dinâmica, né? Bem interativa mesmo, com muitas opções, muitas ferramentas, está bem legal. Então aqui em cima, eu estou passando o cursor, eu tenho esse menu, vários menus aqui, né? E para encontrar a Hidroweb, ele está aqui dentro de portais, né? Portais, Hidroweb. Eu vou acessar essa aba da Hidroweb dentro do site. Quando você acessa, está aparecendo essa página aqui, falando que tem a Hidroweb atual, né, que fornece os dados atuais, né, de apresentação, né, e tem essa nova aba aqui, né, da Hidroweb. Como essa outra vai ser desativada, né, eu vou escolher aqui a Hidroweb, que é o que vai ficar, né, por último. Essa é a nova Hidroweb, a nova aba. Aí aparece aqui, né, um mapa com esses pontinhos azuis e esses triângulos vermelhos, né? Nós vamos ver o que significa esses pontinhos. Então tá. Vou apresentar aqui para vocês alguns botões aqui de acesso, né, da Hidroweb. Por exemplo, esses inventários das estações, né, onde mostra, está ativo, tá vendo? Está de cor diferente, está ativo. Ele está ativo e está mostrando onde estão essas estações, né? São esses pontinhos vermelhos e esses triângulos, esses pontinhos azuis e os triângulos vermelhos. Esses dados de estações eu posso obter através de dados convencionais, né, que são aquelas medições, e agora ele vai me mostrar, né, os dados de estações convencionais, né. Parece que mudou muito, mas mudou. Então, essas estações pluviométricas e fluviométricas obtidas através de dados convencionais, né? Que alguém vai lá e coleta e esses dados são registrados e repassados para um banco de dados, né? E tem também esses dados telemétricos que são obtidos a partir de estações automáticas, né? Que são enviadas também para esse banco de dados. Vendo que mudou? Então,
esses símbolos aqui, esses triângulos coloridos de cores diferentes, tem a legenda aqui do lado, né, passando aqui o cursor, representa estações com dados telemétricos, né, estações automáticas. Eu vou escolher dados convencionais. Então, alguém foi lá, né, coletou os dados, e esses dados foram registrados e repassados para o banco de dados. Então tá. Aqui embaixo vai aparecer, tá um pouco lento, isso. Vai aparecer aqui esses botões, né, que é o que tem de novo nesse site do novo Hidroweb, né. Então eu vou mostrar aqui o que cada um faz. Por exemplo, esse primeiro ícone, aqui, esse primeiro botão, ele identifica, né? Por exemplo, ele tem várias formas de você fazer identificação aqui no mapa. Por exemplo, ponto, linha, né? Um retângulo, um polígono, né? E apagar. Então você pode fazer essas marcações dentro da imagem, né? Fica bem interessante. Essa outra opção seria de legenda, né? Quando você não sabe o que cada ponto desse significa, né, no mapa, aí você vem aqui, legenda, e vai mostrar, né, que os triângulos vermelhos são de estações fluviométricas, né, dados obtidos de águas de rios, né, e medições de rios, e os pontinhos azuis são estações pluviométricas, né? Lembram lá de estações que fazem medições de água de chuva. Tem outras também, né? Mostrando o que significa cada cores aqui no mapa, né? Por exemplo, que são os rios, a bacia, né, a subbacia, a linha azul são rios aqui, por exemplo, né, de nível 1. Então aqui mostra o que significa cada coisa aqui no mapa. Então se tiver dúvida, localiza ali na agenda. Tem esse outro botão aqui que é de pesquisa, nós vamos utilizar ele, né, para procurar uma estação que mostre que tenha dados de vazão de algum rio. Está aqui, né. Ele abre aqui essa aba com várias opções de busca, né? Eu quero procurar uma estação, mas, por exemplo, eu sei o nome do rio, mas eu não sei qual é a subbacia dele, por exemplo, eu não sei qual o nome propriamente dele, né? Então a gente tem ele faz a busca desde que você dê alguma informação. E com isso ele vai filtrando até você chegar na estação com os dados que você tem interesse. Tem também esse outro botão, que é para você baixar esse software, né, no seu computador, né, com todas as informações da Hidroweb. Tem esse outro botão, que é uma ferramenta, né, que é isso que ficou mais, isso foi o que houve de mais interessante que eu achei aqui na Hidroweb, que é essas opções de edição mesmo, né? Você tem a opção de desenhar, né? De medir em cima da imagem que você tem, que você buscou aqui, né? Você pode construir gráficos relacionando dados, né? Você pode imprimir a imagem, você pode exportar, né? Na forma de uma figura com JPG e tal. Você pode desenhar em cima dessa imagem, né, marcar. Então, você pode fazer, você tem N opções aqui, né, de edição na imagem que você obteve aqui nesse ambiente. Você também tem essa opção aqui de fazer pesquisa, né, por exemplo, pesquisar diretamente por curso d'água, então ele vai mostrar só os dados de algum curso d'água específico, né, ou por uma estação, né,
ou com uma área, né? Você sabe, assim, ó, a área que eu busco é mais ou menos essa. Tem estação nessa região aqui. Então, tem várias opções aqui de localização e de busca. Tem também aqui o botão de ajuda, que, né, é uma função de esclarecer alguma dúvida que você tem. Então, para a gente aqui, eu vou começar aqui com localizar, pesquisar aqui, porque, por exemplo, tipo de estação, esse tem que ser preenchido, né? Eu quero uma estação fluviométrica, né? Porque a medição de vazão, né, vai estar dentro, esses dados de vazão vai estar registrado dentro de uma estação fluviométrica e não pluviométrica. Por exemplo, eu quero o nome do rio que eu busco, por exemplo, o rio Gurutuba. Um exemplo aqui, né? Poderia ser um outro. Rio Gurutuba. A bacia, subbacia, município. Tá, vou fazer busca, por exemplo, só por esse aqui. Uma estação fluviométrica, né, que tenha dados do rio de vazão do rio Gurutuba. Aí, apaguei. De novo. Fluviométrica, rio Gurutuba. Vou lá, pesquisar, gente, esse aqui, ó, me enganei. Pesquisar. Então, o que eu tenho aqui? Tem essa planilha aqui, com dados do rio Gurutuba, e localizada em Janaúba. Nome da estação, Janaúba, rio Gurutuba, é o nome da estação, né? Então, aí eu vou escolher essa estação aqui, tá? Mas poderia ser qualquer uma outra, tá? Mas eu vou escolher essa. Poderia ser qualquer uma dessas outras aqui. Mas eu quero essa daqui, que eu sei que tem um dado de vazão, que eu busco. Cliquei lá. Vou fechar essa aba. Então, apareceu aqui. É essa estação aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas embaixo desse pontinho azul, tem um triângulo vermelho embaixo. Triângulo vermelho embaixo significa que é uma estação fluviométrica. Então, eu vou clicar nela aqui, né? É essa estação que eu quero. Tá vendo aí? Não sei se conseguem ver o triângulo embaixo. Vou gerar esses dados. Pedir para gerar os dados. Aí aparece essa nova aba aqui. Aí pergunta, né? Que tipos de dados? Eu quero dados de vazão, que é o que eu procuro. Tem de nível do curso d'água, de resumo, de descarga, mas eu quero é de vazão. Eu procuro dados de vazão. Esses dados, eu quero ele em arquivo do Axis, no formato de arquivo do Axis, no arquivo de texto, eu tenho a opção de marcar, ó, ou Axis, ou arquivo de texto, ou Excel. Eu quero em Excel, porque fica mais fácil de visualizar esses dados. Dou OK. Eu quero dados de vazão, no formato de arquivo do Excel. OK. Deseja fazer o download? Sim. Aí aparece essa nova aba. Eu vou colocar aqui vazão, rio Gurutuba. Vou salvar dentro de documentos. Salvei. OK. Fechei aqui. Fechei aqui. Então, agora eu vou lá em meus documentos. E vou procurar esse arquivo no formato de Excel. Tá ele aqui. Vazão rio Gurutuba. Vou abrir esse arquivo para visualizar os dados de vazão do rio Gurutuba. Aqui em cima eu tenho uma legenda, né? Por exemplo, nível de consistência. Se aqui embaixo, em nível de consistência, vou procurar aqui nível de consistência.
aqui embaixo. Nível de consistência. Se te aparecer aqui o número 1, quer dizer que é bruto. Se aparecer o número 2, quer dizer que ele é consistido. Média diária. Onde é que está a média diária? Aqui. Média diária. Onde aparecer o número 1, quer dizer que sim, que tem dados de média diária. Se aparecer o número 0, quer dizer que não tem esses dados de média diária. E assim por diante, né? Em status, se aparecer em branco, quer dizer, se aparecer o número 0, quer dizer que está em branco o valor. Se aparecer o número 1, quer dizer que é um dado real. Se aparecer, real quer dizer que foi medido, né? Se aparecer os 2, quer dizer que ele foi estimado, né? Através de fórmula. 3, duvidoso, 4, régua seca, e assim por diante. Então, eu tenho aqui método de obtenção da vazão, né? Se aparecer o número 1, quer dizer que esse dado de vazão aqui, que vai ser apresentado, foi através de quê? Curva de descarga. Se aparecer o número 2, quer dizer que foi transferência de vazão, né? Uma vazão de um outro rio que jogou nele, então se chegou a esse dado de vazão, né? Ou se foi por soma de vazões, ou foi pelo método da DCP, né? Que é outro método que nós vamos conhecer ainda. Então, é assim que a gente vai analisando esses dados, né? Então, tem os dados de máxima, de mínima, vazão máxima, mínima e média, né? O dia de máxima, quer dizer, o dia que foi máxima vazão, não tem esse dado, está em branco, é 0, né? Está lá em branco. O dia de máxima, o dia que ocorreu a mínima, né? A máxima não tem, mínima não tem, não se pôde chegar nesses dados. Aí vem, naquele dia que foi registrado, né? Foi repassado os dados, tem a vazão do dia 1º, do dia 2, do dia 3, do dia 4 e assim por diante, até o dia... Aqui a vazão foi medida só até o dia 14, estão vendo aqui? Então, não se fez a medição do restante do mês. Então, vai lá, status da vazão, né? O que é o status da vazão? Vamos ver lá em cima o que é o status da vazão. Se tiver em branco, se tiver 0, porque está em branco. 1 é real. Então, ele está o que? Então, esses dados que tem aqui, ele foi medido. Até o dia 14 foi medido. Do dia 1º foi medido, do dia 2 foi medido, do dia 3 e assim por diante. Porque ele poderia também ser estimado, né? Então, assim, gente, esses dados aqui, né, a gente chega nele, esses dados aqui, você vai poder analisar esses dados, né, verificar numa série histórica, que tem a data, né, vou ter aqui a série aqui, para poder analisar esses dados aqui, né, numa série histórica, que a gente tem de 1900 e dados de 1969 até 1988. Então, você pode fazer uma análise aqui da vazão desse rio Gurutuba, né? Essa série histórica e ver como o comportamento da vazão desse curso d'água. E você pode também continuar fazendo essa análise com medições feitas por você, né? Que agora você já conhece alguns métodos, pode ir fazendo nesse ponto aqui. Se você conhece o rio, o local e tal. Tudo bem? Espero que tenham gostado e aproveite a aba da Hidroweb, né? Com todas aquelas opções de edição, né? Porque eu acho que ficou bem interessante para emitir um relatório, por exemplo, né? Então, você tem várias ferramentas ali para poder dar uma incrementada no seu trabalho. Tá ok? Então tá. Obrigada. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado e na próxima aula aprenderemos a mais um método para medição de vazão. Até a próxima!